Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todas. Começando aí mais um Café com Penal, o primeiro Café com Penal do ano. Tenho a honra aí de abrir o Café com Penal de 2024 com um tema interessantíssimo. Então, muito obrigado a todos vocês por todas as quartas-feiras abrirem aí a porta da casa de vocês para a gente começar a fazer essa conversa, e tenho certeza que teremos aí um 2024 maravilhoso, um 2024 de muito café com penal às quartas-feiras aqui. Já vamos nos aproximando da live número 100, viu, gente? Daqui a pouco tem coisa especial aí, começando, portanto, agora mais um Café com Penal. Aos grandes amigos que não têm férias, Marcos Oliveira, Ricardo Xavier, Luan Juan, galera chegando devagarzinho aí. A maioria tá de férias, já tá dormindo, tá curtindo ainda as férias, o início de 2024. A gente já tá aqui na labuta para trazer para você conhecimento de qualidade, conhecimento de forma didática, objetiva, direta. A gente sabe como é que é. Então estamos aqui em mais uma edição do Café com Penal. Dá só uma joinha aí, gente, por favor, para saber se está ok áudio, se está ok vídeo. Hoje o tema promete, é uma atualização geral de tudo o que aconteceu no direito penal em 2023. Em menos de uma horinha aqui, vocês sabem, as nossas lives são diretas, objetivas, concisas, mas também muito informativas. Queridos, começando, portanto, mais um Café com Penal 95, e claro, de antemão, como é o nosso primeiro Café com Penal do ano, um ano que com certeza aí promete que teremos várias realizações. Já desejo de antemão para todos vocês um forte abraço, desejo para todos vocês um excelente ano de 2024. Que os seus objetivos se transformem em metas, que suas metas tenham rotina para chegar e serem atingidas, porque só se vive uma vez. Vamos correr atrás e com certeza 2024 será um ano maravilhoso para todos nós. Temos aí muitas novidades, nosso Instagram vai bombar aqui, a Escola de Advogados Criminalistas cada vez melhor, o Direito Penal do Zero cada vez melhor. Então 2024 estou empolgadíssimo, não tive férias ainda não, estamos na luta, na lida aí. E hoje, gente, para começar a nossa brincadeira, a outra já está me chamando para correr amanhã, ó. Virou atleta do século, né, vai? Vamos correr amanhã, daqui a 15 dias, Ricardo, não estou voltando ainda devagarzinho. Comecei esse ano de 2024, vou correr com você para ficar atleta igual a você. Vamos para cima? Queridos, pois bem, tempo é escasso, principalmente início de janeiro, verãozão aí bombando, aqui em Salvador as praias cheias, lotadas, muita gente de férias. A ideia hoje é fazer um panorama geral para vocês de tudo que aconteceu de importante em 2023. Claro, o nosso foco, o nosso objetivo voltado à seara criminal. Então, se você está aí, é concurseiro, ou abezeiro, advogado ou quer ser advogado criminalista, é amante de direito penal, a live hoje é para você. Você que tenta aí todos os dias tentar se familiarizar, se atualizar com as dezenas, quiçá centenas de decisões em matéria criminal, vim fazer um compilado básico para você que está aí do outro lado, para a gente conversar de coisa importante, que são as retrospectivas 2023. Vamos nessa? Queridos, o objetivo da live de hoje é deixar você atualizado de tudo que aconteceu no ano. Porque um concurseiro que se preze, um advogado ou uma advogada que se preze, tem que saber o que está acontecendo nos tribunais superiores e principalmente o que vem acontecendo no Congresso Nacional, quais são os novos tipos penais que surgiram e as alterações que ocorreram em 2023. Então separa aí caneta, papel, vamos para cima, direto e objetivo. Primeira alteração, gente, talvez a das mais importantes e das mais complexas, foi o advento da lei, copia aí, ó, 14.532 de 2023. Como é, professor? Isso mesmo. Primeira alteração legislativa começou já no dia 11 de janeiro e alterou a sistemática do combate ao preconceito em âmbito criminal. Primeira alteração legislativa robusta, Ricardinho, pode colocar aí, lei 14.532 de 2023. Caio, o que essa lei fez, gente? Muito interessante isso aqui. Essa lei, ela veio por fim a um debate jurisprudencial muito longo. Antes de 2023, antes da lei 14.532, existia o seguinte panorama. Nós tínhamos, de um lado, os crimes de preconceito, os crimes de racismo, previsto na lei 7716. Então, existia uma lei para estabelecer os crimes de preconceito, o famoso racismo, e tinha lá no Código Penal a famosa injúria racial, prevista no artigo 140, parágrafo 3º. Olha a ideia.
Eu tinha um crime quando o sujeito atingia todo aquele grupo, a Lei 7716, e eu tinha um crime específico quando se atingia um indivíduo determinado, ofendendo a sua honra subjetiva, que era, então, a injúria racial prevista no artigo 140, parágrafo 3º. Então, ó, a live de hoje é imprescindível para OABzeiro, concurseiro e advogado criminalista. O que aconteceu lá no início do ano passado, Caio? Muito simples, gente. O artigo 140, parágrafo 3º, ele foi remodelado. Se tratava, na injúria racial, de vários outros preconceitos, que não só o racial. O sujeito que ofendia a outrem, fazendo alusão a elementos de raça, cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa idosa ou deficiente, incorria no crime do artigo 140, parágrafo 3º, a injúria racial, também chamada de injúria preconceituosa. Primeira alteração. Esse tipo penal se esvaziou. O artigo 140, parágrafo 3º, hoje, só estabelece a punição para preconceitos referentes à religião, idade e pessoa com deficiência. O que aconteceu, Caio, com a injúria racial do artigo 140, parágrafo 3º? Ela migrou para a Lei 7716. Repito, não temos mais o crime de injúria racial do artigo 140 do Código Penal. Não é mais no Código Penal. Ele foi deslocado, houve uma alteração topográfica de início, para a lei de preconceito, a lei de combate ao racismo. Bom, parece uma mudança pequena, só que essa mudança veio, pois, fim a uma grande celeuma, uma grande discussão jurisprudencial. A gente sabe que a Constituição Federal, ela estabelece que os crimes de racismo, eles são inafiançáveis e imprescritíveis. Olha para mim. Racismo, por força constitucional, é inafiançável, não cabe fiança, e é imprescritível. Bem devagar, respira, 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 respira. Caio, o que foi que aconteceu com a alteração legislativa? A partir do momento, gente, que o crime de injúria racial migra para a legislação, acaba a celeuma se injúria racial fazia parte dessas vedações. Então copia aí. Alteração de grande monta. Hoje, a chamada injúria racial migrou para a lei de racismo e todas as consequências jurídicas dessa migração também vão ser acarretadas no caso concreto. 3. Primeiro, a injúria racial se tornou ação pública incondicionada. Isso é importante. Antes era condicionada à representação. Segundo, a injúria racial hoje, lei de racismo, passou a ser também, por força constitucional, inafiançável e imprescritível. Havia uma grande discussão jurisprudencial, o STF já havia considerado a injúria racial como imprescritível, por fazer parte do racismo. Hoje acabou essa discussão, houve essa migração. Grande BC, acordando cedo, meu querido, está trabalhando demais. Hoje houve a migração para a Lei 7716, então, portanto, uma alteração legislativa de grande monta. Quem está copiando aí, dá um joinha. Acompanhou essa alteração legislativa? Não tem mais injúria racial do artigo 140, parágrafo 3º do CP. O artigo 140, parágrafo 3º do CP, ele foi reduzido apenas para outros preconceitos. A injúria racial migrou para a Lei 7716. Dá um joinha, Caio, entendi, copiei. E a consequência jurídica dessa migração não é só de localização. Tudo que já relacionava-se ao racismo também se aplica à injúria racial. Então foi uma alteração aqui, vamos assim dizer, de bom tom, interessante alteração legislativa, que veio punir com um pouco mais de rigor esse tipo de delito. Fechou? Segunda alteração ainda dessa lei. Queridos, valeu, Ricardinho. A alteração, como eu disse, não foi só topográfica. Não houve apenas a alteração da localização do dispositivo sair do CPRE para a lei especial. Houve também alteração de ação penal, imprescritibilidade, inafiançabilidade, mas também a pena em abstrato foi alterada, tá, gente? A injúria racial tinha pena de 1 a 3 anos. O crime de racismo agora, a antiga injúria racial que migrou para a lei de racismo, tem pena de 2 a 5 anos. Então a primeira lei que impactou logo no comecinho de 2023 foi a Lei 14.532 de 2023 e tem essas repercussões interessantes na prática. Você que já é criminalista, doutora Mara Rangel, doutora Narjara, muita gente aí do EAC também,
Você que já é criminalista, já pensa de forma direcionada ao ordenamento jurídico brasileiro de proteção ao réu, já começou a perceber que as alterações legislativas elas trazem um rigor maior, por exemplo, aumentam a pena, e são, portanto, irretroativas. Gostei da atualização, Caio. Estava meio perdido com relação a isso. Claro, né, gente? Se eu tinha uma pena de 1 a 3 anos, que passou a ser a 2 a 5 anos, essa pena de 2 a 5 anos só vale para dali para frente. Então, é uma questão que pode cair muito em concursos públicos, em OAB, trazendo a injúria racial com a nova repercussão, mas isso só vai acontecer se for posterior a 2023. Tranquilo? Em prática também processual, vocês que vão se deparar com o processo desta multa, não raro, os juízes, os promotores não percebem, não fazem esse filtro cronológico e acabam atribuindo uma norma mais rigorosa a fatos praticados anteriormente. Cabe a você, advogado, advogada, como vigilante das decisões judiciais, prezar pela boa aplicação do Código Penal, pela boa aplicação da Constituição Federal. Tranquilão? Então, quem está chegando aí, gente, eu quero ouvir vocês, um ótimo ano novo. Primeiro Café com Penal, que inaugura Café com Penal de férias ainda, você que está aí na praia, tirou uns dias de folga, acordou um pouquinho mais cedo para me ouvir, obrigado aí pelo carinho de sempre. Primeira alteração legislativa, portanto, Lei 14.532. Tranquilo? Enquanto que eu vou entendendo quem é que está por aí, dá um joinha, Caio, eu entendi a alteração, me dá um feedback aí, para saber se áudio está beleza, vídeo está ok, entendi a alteração e vou ser vigilante também das alterações das decisões judiciais. Muita coisa mudou, viu, gente, em 2023. Essa, para mim, talvez seja a que mais vai cair em provas de OAB, a que mais vai cair em concursos públicos. Pois é, de férias com penal. Gostei do quadro, viu, doutora Rita Varela? Muita gente aí da Escola de Advogados Criminalistas. Carlos Aragão tá de boa, Márcio também, Tamílis também, ambos aí da Escola de Advogados Criminalistas. A galera acompanha tudo, não perde nada, porque sabe que na advocacia criminal a gente vai para a guerra, a gente vai para fazer advocacia artesanal, advocacia de milagre, e para fazer milagre tem que conhecer muito a reza, meus queridos. Tem que saber todas as alterações legislativas. Fechou? Marcinho, meu querido, um bom dia, beijo. Gente, segunda alteração foi pouco noticiada. Obrigado, Andrezão, fico feliz aí pela referência, meu irmão. Segunda alteração legislativa no Código Penal, essa foi pouco noticiada, mas para quem é obeseiro, concurseiro, talvez também venha cair em prova. Qual é a segunda alteração legislativa, Caio? Daqui a pouco eu vou para a jurisprudência ainda, tá, gente? A segunda alteração legislativa, ela se direcionou ao artigo 311 do Código Penal. Como assim, Caio? 311 do Código Penal. Existe um crime lá no 311 escondido, que pouca gente sabe, que é a adulteração de sinal de veículo automotor. Como é, Caio? Adulteração de sinal de identificação de veículo automotor. Quais foram as alterações? Aqui foram alterações bem robustas, você que é obeseiro, concurseiro, ou mesmo vai para a prática da advocacia criminal. Não é raro processos por esse tipo de conduta. Indivíduos que são presos em flagrante em blitz realizadas pela Polícia Rodoviária Federal, que acabam por adulterar o sinal de identificação do veículo. Caio, qual foi a lei e o que é que foi alterado? Copia aí, segunda alteração. Lei 14.562 de abril de 2023. Segunda alteração, Lei 14.562 de 2003, que alterou profundamente o artigo 311. Caio, vou pedir Vênia para ler para vocês como é que era antes e como é que é agora. Olha como é que era antes. Dizia o artigo 311 o seguinte: é crime adulterar ou remarcar. Dois verbos. Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente, de seu equipamento. Então, antes, eu tinha dois verbos: adulterar ou remarcar, e o objeto era chassi, identificação de veículo automotor. O que é que mudou? Na verdade, aqui no caput, não foi uma mudança, foi uma maior transparência legislativa. Cláudia Viana, meu anjo, um beijo, saudade de você, minha civilista preferida. Queridos, a alteração foi de verbo. Existia o verbo adulterar ou remarcar o sinal identificativo de veículo automotor,
Hoje foi acrescido mais um verbo. Além de adulterar, além de remarcar, foi inserido no tipo penal o verbo suprimir. Interessante. Já se entendia a supressão como uma alteração, mas ficou uma redação, vamos assim dizer, mais coesa, mais coerente, mais clara. E o tipo penal, como bem sabe o meu amigo Federico Catani, ele tem que ser claro. Então olha que alteração interessante. Antes eram dois verbos, adulterar ou remarcar o sinal do veículo automotor. Hoje temos o verbo também suprimir. Então o cara que suprime, tal qual ocorre já com as armas, também está de certa forma adulterando, também está de certa forma praticando o artigo 311 do CP. Fechou? Mas tome cuidado, que essa alteração, vamos assim dizer, veio apenas para aclarar um tipo penal e já era esse o entendimento. Mas essa lei 14.562, ela alterou ainda mais esse dispositivo esquecido, mas de grande aplicabilidade prática, que é o artigo 311. Gente, não é raro na advocacia criminal você se deparar por indivíduos processados e ou presos por ter suprimido, adulterado, remarcado, sinal identificador de veículo automotor. Segunda alteração, ainda no caput. A gente sabe, e mais uma vez, situação meramente simbólica para aclarar, a lei dizia adulterar ou remarcar, hoje suprimir, sinal de identificação de veículo automotor. Olha o que diz hoje o dispositivo. Gente, além do veículo automotor, ele faz menção expressa a veículo elétrico, híbrido, de reboque ou semi-reboque. Segunda alteração no caput do artigo 311. Para mim, repito, alterações interessantes para aclarar o tipo penal, para acabar controvérsias a respeito da extensão do tipo penal. Acrescentou o verbo suprimir e ampliou, entre aspas, de veículo automotor para híbridos, elétricos, reboques ou semi-reboques. Está acompanhando aí? Dá um joinha e me confirma se sabia essa alteração legislativa. Essa vai despencar em provas. Essa vai sim, com certeza, aparecer na vida prática do advogado, da advogada criminalista. Conheciam? Não sei se conheciam ou não, mas tem duas que eu acho que vocês não conheciam. Gente, ainda no artigo 311, notadamente no seu parágrafo 2º, modalidades equiparadas, Márcio, Luane, Cardoso, grande abraço, meu irmão, nosso Bahia vai bombar em 2024, Rúbia, Silvia, tem a criação de dois dispositivos equiparados. Olha que interessante, gente. Isso vai despencar em prova. Pega a caneta aí, ó, e olha para mim. Dentro do artigo 311, parágrafo 2º, foram inseridos mais dois dispositivos. Os incisos 2 e 3. E tipificam duas condutas diferentes. Primeiro, olha que interessante. Tem um crime hoje equiparado que pode ser denominado petrechos para falsificação ou adulteração de sinal identificativo de veículo. Como é, Caio? Olha que coisa interessante. Nós aprendemos ao longo do direito penal que, em regra, atos meramente preparatórios, eles não são passíveis de punição. O direito penal é uma resposta ao fato e, via de regra, a punição ocorre a partir do início da execução. Perfeito? Só que a gente sabe também que nem sempre o legislador ele tem paciência. A doutrina apelida aqui, interessantemente, de crimes de impaciência legislativa. E acaba antecipando a consumação e passando a punir, como atos executórios, atos que seriam meramente preparatórios. Você estudou isso quando dê aula de intercrimes, você já sabe, tem vários crimes que antecedem a consumação. Aqui, mais um. Existe hoje, gente, o crime de petrechos para falsificação, adulteração de sinal de identificação de veículo automotor. Olha o que diz o inciso 2. Aquele que adquire, recebe, transporta, oculta, mantém em depósito, vários verbos, ou guarda maquinismo, aparelho, instrumento ou objeto especialmente destinado à falsificação e à adulteração de que trata o caput. Olha que alteração legislativa interessante, ampliando, como sempre, o poder punitivo, com todas as suas críticas, mas hoje, gente, tem um crime adulterar a zorra do sinal identificativo, mas você possuir,
guardar o maquinismo especialmente destinado a isso, também comete crime. É um ato preparatório sendo transformado em ato executório. Ainda no artigo 311, foi criado também um crime de receptação específico. Olha, gente, como é importante atualizar. Seja sincero comigo, não sabia, Caio, que existia. Existe o crime de receptação do artigo 180, que é você receber coisa que sabe ou devia saber ser produto de crime, só que especificamente com relação aos veículos automotores, elétricos, híbridos, se o sujeito adquire, recebe, transporta esses veículos que sabe ou deveria saber está adulterado, comete crime também do 311, parágrafo 3º. Olha que coisa interessante quem está chegando aí agora, gente. Alteração legislativa robusta no artigo 311. E eu repito, reitero a importância das alterações, tanto em âmbito de provas, quem é concurseiro ou ABZero, isso vai despencar, porque é um ato preparatório sendo punível, exceção, portanto, quanto e principalmente na prática da advocacia criminal. Você precisa entender a extensão dos tipos penais para saber fazer uma boa defesa do seu cliente. E aqui, via de regra, cabe, por exemplo, acordo de não persecução penal. Então, respira. Olha a importância, velho. Você que está se atualizando aí, ó, aproveita aqui no aviãozinho, manda para o seu coleguinha, seu parceiro de estudo, o advogado que trabalha com você, que troca ideia com você, que conhecimento tem que ser compartilhado. 2024 é a minha meta para vocês, doutor Kelvin, meus amigos. Vamos seguindo. Então, quem chegou depois aí? Sejam sinceros. Vira para mim de Caio, eu já sabia dessa alteração, eu não sabia, Caio. Que aí eu aprofundo um pouquinho mais, um pouquinho menos. Quero ouvir você aqui, ó. Já sabia dessa alteração no artigo 311? Ampliou o verbo, passou a ser também suprimir o sinal. Em tese, ampliou o objeto, veículos híbridos, elétricos, e foram criadas o petrechos para a falsificação de identificação de veículo automotor e ainda receptação desses veículos adulterados. Olha que coisa interessante. Ninguém está com coragem de dizer que não é, só Kelvin que deu feliz ano novo aí, Raíssa está por aí. Sabia ou não sabia dessa zorra? Obrigado, Paulo. Tem gente sincera aqui. Não sabia, mas está no lugar certo, meu querido, para atualizar, que a gente vai fazer um apanhado geral aqui de um ano de mudanças legislativas e jurisprudenciais. Não sabia também, Gustavão? Vamos atualizar. Galera que está no EAC, viu, gente? Vou mandar todas as alterações num documento bonitinho. Quem está no EAC vai receber hoje ainda todas as alterações, entendimentos jurisprudenciais do STJ e STF de 2023. Quem não sabe o que é EAC, é a nossa escola de advogados criminalistas que vai bombar, voar ainda mais alto em 2024. Olha que coisa interessante. Olha a caneca personalizada. Ah, pai, que não é para todo mundo, não. Bom dia! Queridos, vamos andando. Quem chegou depois? Duas alterações legislativas. Alteração no artigo 140, parágrafo 3º. Alteração no artigo 311 do CP, para quem é concurseiro ou ABZero. Mas me preocupa mais as alterações jurisprudenciais. Queridos, Kelvin, duas súmulas novas foram criadas e essas também vão despencar na prova e também na prática da advocacia criminal. Falando agora de jurisprudência. Eu acho que é 95 já, viu, Sandro? Eu estou perdido nas contas. Eu acho que é 95. Eu vou ver se eu consigo depois. Fiz para mim, por enquanto, um teste. Mas vamos para cima. Eu acho que a edição 95, Sandrão, 2024 é nosso. Tamo junto. Gente, alterações jurisprudenciais. A primeira delas foi a criação de uma súmula vinculante. E claro, se é súmula vinculante, para quem estuda um pouquinho, é do STF. Não precisa falar súmula vinculante do STF, que é um pleonasmo, um vício, uma figura de linguagem. É uma súmula vinculante de número 59. É nosso, ó. Bahia esse ano vai voar. Queridos, o que é que diz a súmula vinculante 59, que vai ser muito bom para a advocacia criminal? A gente sabe a essa altura que a lei de combate às drogas, ela trouxe uma figura que a doutrina apelida, até equivocadamente, de tráfico privilegiado. Eu falo equivocadamente tráfico privilegiado porque, na verdade, é uma causa de diminuição de pena. Em alguns casos de tráfico, a pena é reduzida de 1/6 a 2/3. Acompanhou? Em alguns casos de tráfico,
a pena é reduzida de 1/6 a 2/3. Quais são os requisitos, cara? Você já estuda essa altura. Artigo 33, parágrafo 4º da lei. Diz assim, ó, sujeito que é primário, de bons antecedentes, você conhece o tráfico privilegiado, não se dedica à atividade criminosa, não integra a organização criminosa, aquele que a gente chama de tiro surdo, foi pego pela primeira vez. Ele tem alguns benefícios. O benefício é diminuir a pena de 1/6 a 2/3. Qual é o problema aqui que ocorria na jurisprudência? Gente, tráfico de drogas, a despeito das controvérsias, é um crime considerado hediondo, equiparado a hediondo. E, por isso, algumas repercussões são mais gravosas. Bom, ocorre que o tráfico privilegiado, com essa diminuição de pena que pode ser muito robusta, 2/3, Kelvin, pode baixar a pena de 2 anos, por exemplo, de um tráfico, e, em tese, fazer jus a regimes abertos, a penas restritivas de direitos. Então, pela pena em si, e por não haver, a princípio, violência ou grave ameaça, o tráfico privilegiado faria jus ao regime aberto, mesmo sendo hediondo, e ou mesmo a substituição por penas alternativas, ou seja, tráfico privilegiado, o indivíduo pode ou deve não ser preso. É como se o Estado, se o Código desse uma segunda chance a ele, que ainda não está imiscuído na organização criminosa. Interessante o dispositivo, particularmente acho bem interessante. Só que a jurisprudência tinha uma certa restrição. Por ser tráfico, dificilmente os juízes aplicavam penas alternativas. Muitas vezes os juízes aplicavam regimes mais severos, sem fundamentação. Rafael, para pôr fim a essa celeuma, foi criada a súmula vinculante 59. É bom a gente contextualizar. E se é vinculante, eu sei o português, vincula, pô. Diz a súmula vinculante 59. É impositiva, ou seja, é obrigação, a fixação de regime aberto e a substituição por penas restritivas de direitos, desculpa, quando reconhecido o tráfico privilegiado. E ausente, claro, os vetores negativos da primeira fase da dosimetria. Então, gente, se o cara não tiver histórico, circunstâncias judiciais desfavoráveis, reconhecer o tráfico privilegiado é igual a fixar regime aberto, é igual a fixar pena restritiva de direitos. Se o legislador quis diminuir o rigor da sanção, não é o judiciário que vai aumentar o rigor da sanção ao seu bel prazer, arbitrariamente. A súmula veio em boa hora. Kelvin, Gustavo, é tudo nosso esse ano, 2024 é nosso também. Então, cuidado aí, súmula vinculante 59, já comece a usar nas suas petições, nas suas alegações finais, nas suas apelações e ou revisões criminais, porque veio positivar, na verdade, veio dar uma segurança jurídica maior. Então, é uma alteração jurisprudencial bem importante. Copiou? Então, quem chegou depois? Já falamos das alterações legislativas, estou falando das alterações jurisprudenciais. Comecei pelo mais importante, que é a súmula vinculante 59. É nosso. Queridos, você que está aí copiando, outra súmula, essa não vinculante, tá? Essa do STJ, também foi criada em 2023 e veio, pois, fim a uma discussão jurisprudencial também. Copia aí. Súmula 659 do STJ. Súmula 659 do STJ diz assim: a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos. Já era assim, na verdade. Olha o que aconteceu, gente. Lembra que é crime continuado? Grossíssimo modo, artigo 71 do Código Penal. O cabra faz a mesma coisa, do mesmo jeito, várias vezes. Então vamos supor que eu trabalho em um estabelecimento de venda de cerveja artesanal. Olha que coisa maravilhosa. Todo dia acabo o trabalho estressado, pego uma. Depois de 10 dias eu peguei 10. O Código Penal traz uma ficção jurídica e transforma esses 10 crimes em um único crime continuado. Estou contextualizando para você se atualizar. A discussão é assim? E a pena é a mesma? Não. Existe uma exasperação do artigo 71, que varia de 1/6 a 2/3. A grande discussão jurisprudencial sempre existiu. Sim, como é que vai se dar esse aumento do crime continuado? É sobre isso a súmula 659 do STJ.
O aumento tem relação com o número de infrações. Diz a súmula 589 textualmente. Se forem 2 infrações, aumenta 1/6. 3, 1/5. 4, 1/4. 5, 1/3. Olha que interessante. 6, metade. 7 ou mais, 2/3. Então, por questão de lógica, vai se aumentando o percentual de exasperação consoante o número de infrações praticadas. E faz todo sentido aqui. 2 infrações, aumenta 1/6. 7 ou mais infrações, aumenta-se 2/3. Então, por exemplo, se o indivíduo comete um crime de estupro de vulnerável continuado durante meses a fio, se a gente consegue evidenciar que são mais de 7 ocasiões, o aumento vai ser de 2/3. Respirou? Dá um joinha aí, está ok. Galerinha tá começando a acordar. Opa, já bateu 50 pessoas aqui na live. O povo quer se atualizar. Você que está aí se atualizando, ó, não guarda conhecimento para você, não. Conhecimento tem que ser compartilhado. Clica no aviãozinho, manda para o coleguinha que estuda, manda para o colega que advoga, porque o advogado atualizado, o concurseiro atualizado, sai na frente. E 2024, gente, é nosso. Reitero aqui meus votos de um ótimo ano novo. Vamos realizar. Vai ser um ano de realizações, um ano de acabativa. Que os seus projetos saiam dos projetos, saiam do papel e sejam realizados. Estarei aqui para conduzi-los, para ajudá-los nessa caminhada. Quem é do EAC aí 2024, vamos com certeza voar juntos. Fechou? Para mim, queridíssimos, já falamos de 2 súmulas. Agora eu trouxe, não vou me alongar, vocês conhecem o Café com Penal, mas 3 decisões que mudaram o entendimento jurisprudencial. Esse é muito importante mesmo. 2024 é nosso. Queridos, trouxe aqui 3 decisões, Brunão, com certeza, meu querido, que, claro, não são decisões avulsas, né? Não sei se você estuda a jurisprudência dos tribunais superiores, mas é importante que você se familiarize, quase não sai, com as nomenclaturas dos tribunais superiores. Por exemplo, se há uma discussão no STF com repercussão geral, isso tem uma força muito grande em provas e na prática. Repercussão geral é do STF. O STJ ele tem temas repetitivos. Então, quando você ouvir isso, você já consegue alinhar ao Tribunal A ou ao Tribunal B. Primeira decisão de 3 que eu vou trazer para vocês aqui, das mais importantes. Galera do EAC vai receber em primeira mão todo o documento com as alterações legislativas e jurisprudenciais do ano todo. Queridíssimos, primeira ideia, prescrição. Existia uma grande discussão jurisprudencial a respeito do início da contagem da prescrição executória. Não vou me aprofundar muito, só para você entender o que eu estou querendo dizer. Na prescrição, existem 2 momentos diferentes. Vai ter até uma aula amanhã na múltipla sobre prescrição. Eu tenho a prescrição da pretensão punitiva, que é aquela que ocorre antes do trânsito em julgado. Só que depois de transitar em julgado, não adianta dizer, Caio é criminoso, Caio vai cumprir pena. O Estado, além de dizer, tem que cumprir o que ele disse. Ele tem que executar a pena imposta. Ou seja, eu tenho, portanto, a prescrição da pretensão executória, que é aquela que ocorre antes do trânsito em julgado, e eu tenho a prescrição da pretensão punitiva antes do trânsito em julgado e prescrição da pretensão executória, que é aquela que ocorre pós-trânsito em julgado. Ou seja, o Estado tem que cumprir a sentença, executar a sentença em um prazo. E prescrição, digo sem medo de errar, é talvez o principal conhecimento que um advogado criminalista deve ter. Quem é da escola aí, tivemos uma aula recente só sobre prescrição, porque às vezes salva o processo. Para mim, o Código Penal, no artigo 111, dizia que o início da prescrição da pretensão executória ocorria com trânsito em julgado para a acusação. Essa é mais profunda um pouquinho. Hoje, ao arrepio do artigo 111, pegando como pano de fundo o princípio da presunção de inocência, o STF já fixou, com repercussão geral, a tese que o início da prescrição da pretensão executória, está copiando? Que o início da prescrição da pretensão executória ocorre com
trânsito em julgado para ambas as partes. Com trânsito em julgado para ambas as partes. E não, ao arrepio do artigo 111, do trânsito em julgado para acusação. Para quem gosta de copiar, Ana, obrigado, vamos para cima aí, com certeza 2024 diferente. É o tema de repercussão geral de número 1078. E, gente, se vocês querem amadurecer no estudo jurídico, seja OAB não, mas seja concurso público, seja, e principalmente a prática de advocacia criminal, a gente precisa entender de jurisprudência. Tivemos uma live recente aqui que eu ensinei técnicas de peticionamento e até toquei em alguns temas polêmicos aqui. Eu falo isso muito no EAC. Gente, doutrina é pano de fundo em uma petição. Ninguém lê porra de doutrina, porque ninguém quer saber o que os outros estão dizendo, não. O que os juízes, os desembargadores, os homens que julgam e mulheres que julgam, ouvem, leem, são decisões de tribunais superiores. Então a sua petição, você não tem que colocar lá 200 citações, não. Principalmente mais do mesmo. Você precisa colocar uma jurisprudência que se amolde ao seu caso e seja recente. Então é importante demais, você que quer ter uma boa advocacia, se familiarizar com esses conceitos. Repercussão geral. STF tem força. Tema repetitivo. STJ. E para facilitar a busca, isso tem número. É como se fosse um catálogo. E no tema de repercussão geral 1078, o STF fixou essa tese que o início de contagem da prescrição executória é com trânsito em julgado para ambas as partes. Grande Carlos Clóvis, meu querido, um beijo grande, vamos para cima. Estão acompanhando? Vou me alongar não, mais uns minutinhos. Outra jurisprudência importante, essa foi muito noticiada e foi objeto de alteração de entendimento do STJ. Essa também vai despencar na prática em provas. Queridos, não sei se você sabe, mas o artigo 334 e 334A do Código Penal eram juntos e hoje foram separados. Existe o crime de descaminho e o crime de contrabando. Olha para mim, olha que coisa interessante. Descaminho, em sentido amplo, é você, importar ou exportar e não pagar a zorra do tributo. Grossíssimo modo, tá, gente? De mercadorias permitidas é o não pagamento do tributo. Já o contrabando guarda a relação com mercadorias proibidas e, portanto, mais grave. Então, contrabando proibida, ou permitida que precisa de autorização e não tem, se torna proibida, e permitida. Existiu uma discussão muito grande a respeito da incidência do princípio da insignificância. Eu vou dizer, a insignificância foi o tema mais discutido no STJ em 2023. Várias teses foram fixadas. Uma delas diz respeito aos cigarros. Até então, se aplicava o descaminho, ou melhor, o princípio da insignificância, apenas ao crime de descaminho. Por se tratar de algo menos grave, mercadorias permitidas, não se aplicava o princípio da insignificância ao crime de contrabando, pela maior lesividade, porque contrabando são mercadorias proibidas ou permitidas sem autorização, o que torna-as proibidas. Ponto. Não se aplicava, portanto, o princípio da insignificância no crime de contrabando pela própria lógica sistemática do Código Penal. O STJ fixou uma tese, tema repetitivo 1143, o número importa, quiser buscar a razão da decisão. Tema repetitivo 1143 possibilitou a aplicação da insignificância no contrabando de cigarro. Decisão emblemática. Contrabando de cigarro, e veio a tese firmada e disse assim, até 1000 maços de cigarro. É bastante. Então, contrabando de até 1000 maços de cigarro pode ser entendido como insignificante. Eu falo pode, isso é muito importante dizer, porque insignificância não é matemática, tá, gente? Exigem outros elementos, aquela famosa MARE, lembra? Mínima ofensividade da conduta e por aí vai. Então, claro, se o sujeito estiver reiterando, e a tese fala isso, nem precisava, não vai aplicar a insignificância. Então, penúltima atualização, essa muito importante. É possível a aplicação do princípio da insignificância no contrabando de até 1000 maços de cigarro. Claro, se as outras circunstâncias do princípio também estiverem aplicadas ao caso. E para quem não lembra, insignificância é igual a quê, gente? Quem me lembra aí, vá?
Se eu digo que o sujeito é insignificante, ou melhor, que a conduta é insignificante, ele é condenado ou absolvido? E se for absolvido, absolvido com base em quê? STJ, STF, adora isso aqui. Qual é a consequência jurídica do reconhecimento do princípio da insignificância? Queridos, a consequência jurídica é a absolvição por falta boa, Rogerão, de atipicidade material, gente. Então é possível a absolvição em contrabandos de cigarro até 1.000 unidades, se as outras circunstâncias também corroborarem com a aplicação da insignificância. Boa, galerinha. A galera tá estudando aí, ó. Quem acompanha as lives, isso não é novidade. David, atipicidade. Rogerão, é a C na veia, atipicidade também. Só complementando, tecnicamente é atipicidade material. Tranquilão? Saideira. Quem é que tá por aí? Deixa eu ver aqui, fazer uma chamada. Luan Juan, sempre por aí, meu querido. 2024 vamos voar. Tamires, Rita, Gustavo, Kelvin, Janine Gonais, nem te vi entrar, meu anjo. Um beijo, um bom dia para nós. Lorena, Levi, Márcio, Wanda, André, Lede, Rogério, Mara Rangel tá aí também até agora, fazendo uma média com o filho. Hoje tem café aqui em casa, viu, dona Mara? Advogado Henrique, David, Fábio, Júlia, a última é importante, viu, gente? Marcos, Rafael, Ana, Francelino, Alessandra, todos aí sejam bem-vindos, obrigado por despenderem um pouquinho do tempo para me ouvir. Vamos nessa, Lorena? Queridíssimos, muita gente do EAC aí, viu? Daqui a pouco vocês vão receber um documento específico só para quem é membro da Escola de Advogados Criminalistas, que vamos voar em 2024. Queridos, última decisão, são várias, tá, gente? Aqui, claro, estou condensando a que eu reputei mais importante para quem chegou aí depois. Falei da inserção da Lei 14.532, que remodelou a injúria racial, muito importante a alteração. Falei do advento da Lei 14.562, que alterou também o artigo 311 do CP. E estou aqui trabalhando com algumas jurisprudências. Súmula vinculante 59, que fala do tráfico privilegiado. Súmula 659, que fala do aumento de pena da exasperação do crime continuado. E trouxe dois julgados, um com repercussão geral, STF, início da prescrição da pretensão executória, e outro, o contrabando de cigarros e a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, tema 1143 do STJ. Para fechar, queridos, voltou à tona uma discussão bem robusta à época a respeito do crime de roubo circunstancial. Quem abre hoje o crime de roubo se depara com várias causas de aumento de pena, e uma delas é o emprego de arma. Seja qual for a arma de fogo, branca, de uso restrito, vai aumentar em percentuais diferentes a pena do crime de roubo. Pô, sempre existiu a vida inteira a discussão com relação ao simulacro de arma de fogo. Ou seja, aquilo que não é arma de fogo, mas aparenta ser arma de fogo. Olha para mim, quero ver vocês, para a gente se despedir. Grande Augusto, meu irmão. Boa convalescência aí, um grande abraço, Deus proteja. Queridos, a grande pergunta é, em 2023, o STJ, em tema repetitivo, 1171, fixou o seguinte entendimento. Olha a minha pergunta. Simulacro de arma de fogo. Simulacro de arma de fogo. Aumenta a pena do crime de roubo? Vou repetir para quem chegou depois. Existe um comando legislativo que a pena do roubo vai ser aumentada com emprego de arma. Arma de fogo, arma branca, arma de fogo de uso restrito, tudo isso vai aumentar a pena do crime de roubo. A grande pergunta que sempre se fez, voltou à tona agora de novo, é: e o simulacro de arma de fogo? O cara vem assaltar no popular, aponta uma arma que parece demais, a vítima não tem como saber, entrega os pertences. A pergunta é: isso vai aumentar a pena do crime de roubo? Se a gente não sabe o que é, não tem como saber, vai aumentar? Sim, claro que não. Pera aí, Caio, acordei, bom dia, vou tomar até uma água. Como não, Caio? Boa, Ila. Já era assim, tá, gente? Foi uma repetição. Simulacro não aumenta a pena do crime de roubo.
Mas Caio, como é que eu vou saber? Aquilo me amedrontou, claro. O simulacro é apto a enquadrar uma grave ameaça. É apto a tipificar o crime de roubo. São coisas diferentes. Ou seja, é uma ameaça. Reduz a resistência da vítima. É roubo por isso. Então, gente, a jurisprudência reconhece que o simulacro de arma ameaça. E tanto ameaça que é roubo, senão seria furto. Só que o fato de existir grave ameaça é um elementar do crime de roubo. E eu não posso aumentar a pena por algo que constitui o delito. Lembra? Sob pena de bis in idem. Então, resumidamente, simulacro de arma de fogo é grave ameaça, é roubo, mas não tem o condão de acarretar o aumento da pena. Isso não havia discussão já há muito. Antes existia uma súmula que dizia o contrário, gente. A súmula dizia, simulacro aumenta a pena. Foi cancelada essa súmula, hoje não aumenta, porque não há um potencial lesivo a mais. Na dosimetria, a gente estudou isso já na EAC. Para aumentar a pena, tem que ser algo que sai daquilo que é íncito ao próprio delito. Ponto. Só que esse julgado, esse tema 1171, foi além, gente. E disse, além de não aumentar a pena, é grave ameaça e não autoriza a substituição por pena restritiva de direitos. Olha que coisa interessantíssima. Por quê, gente? Porque se o sujeito ele pratica um roubo com arma, ou melhor, com simulacro de arma, não vai incidir causa de aumento, e ele pode ter sua pena fixada no mínimo de 4 anos. E para quem estudou, até 4 anos, crime doloso pode ter pena alternativa. Olha que coisa interessante. Então a discussão era, já que não há, de fato, um risco concreto, já que a pena foi fixada no mínimo de 4 anos, o indivíduo que rouba com simulacro poderia fazer jus à pena alternativa? A resposta é não novamente. Por que não, Caio? Porque é uma grave ameaça, gente. E para ter pena alternativa do artigo 44, os crimes têm que ser praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. Mesmo que não seja uma arma com potencial lesivo efetivo, configura grave ameaça e isso é apto a afastar a possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos. Devo pegar? Então, aquele apanhado geral, já me despedindo de vocês e agradecendo mais uma vez o nosso primeiro Café com Penal do ano. Galera aí que está por fora, vamos acompanhar todas as quartas-feiras Café com Penal. Pode sim, tá? A fixação de regime não tem relação com a grave ameaça, não. Até 4 anos, boa pergunta, pode ser fixado no regime aberto. Fechou? Queridos, para quem chegou depois, a live vai ficar salva tanto no YouTube quanto no Instagram. Todas as quartas-feiras estamos aqui. A ideia é sempre trazer conteúdo de qualidade para vocês que gostam do direito penal. Para quem não sabe, sou idealizador de vários projetos online, vários projetos digitais. Tenho a Escola de Advogados Criminalistas, que é um curso prático. Todos os dias eu entro, converso com vocês. Daqui a pouco eu estou lá no grupo para a gente conversar um pouquinho, trazer as atualizações legislativas. Estamos com inscrições ainda encerradas. A lista de espera está lá na nossa bio. Quem quiser já faz o cadastro para mudar 2024 de patamar, para ter aí melhores resultados. Fechou? Todas as quartas-feiras estou por aqui. Queria mais uma vez agradecer a todos vocês, mesmo, por despenderem esse tempo, abrirem a porta da casa de vocês para mim. Estarei aqui também na próxima semana. Já se vão 95 semanas. Isso é constância. É o que eu desejo para você em 2024. Gente, planeje, mas realize. O ano tem que ser de realizações. Só se vive uma vez. Ouvi uma frase interessante esses dias que diz assim, cada homem, cada mulher tem 2 vidas. A segunda começa quando a gente descobre que só tem uma. O tempo de realizar é agora. Vamos para cima. Até a próxima. Beijo grande.